Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento que o julgardes, e seres medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observa o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Prezados irmãos e irmãs, bem como você que é romeiro, devoto, peregrino do Pai Eterno, que nos acompanha pela Pai Eterno TV, bem como rádio difusora Pai Eterno da cidade de Goiânia. Estamos unidos e reunidos como Igreja Universal e Igreja Doméstica. Aí você, o seu lar, com a sua família, fazendo a experiência desta pandemia. Por que fazendo a experiência? Porque é algo novo na nossa vida. E diante de tantos males, nós precisamos, neste tempo difícil, neste tempo de tanta dor, voltarmos o nosso olhar, o nosso coração para aquele que é o centro e o fundamento da nossa vida. E neste tempo em que nós estamos vivendo, um tempo de reclusão em nossos lares, principalmente nós que somos do grupo de risco, nós que já temos um pouco mais de idade, você que talvez é criança e que está aí no seu lar. Nós somos convidados, estimados irmãos e irmãs, a viver este tempo voltado cada vez mais para Deus. Por meio da sua palavra, nós vamos extrair, por assim dizer, as forças que nós necessitamos para continuar a nossa vida. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Esta antífona do Salmo já é algo bem profundo para cada um de nós, para buscarmos sempre o Senhor. Ele que não rejeita o vosso povo, mas pelo contrário faz uma aliança, e uma aliança de amor que perdura até a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo é o ápice da revelação do Pai Eterno. A morte, cruz, ressurreição é consequência da encarnação. E é bonito percebermos que o nosso Deus é um Deus que nos ama a tal ponto de enviar seu próprio Filho para nos reconduzir ao seu coração.
E a palavra de hoje, eu gostaria de me deter somente no Evangelho. O Evangelho de hoje é para nós algo que nós precisamos refletir, meditar, porque é preciso na nossa vida uma coerência. O Evangelho de hoje, ao mesmo tempo que é uma alerta para nós, é uma chamada de atenção para nós cristãos, que muitas vezes, por participar da comunidade de igreja, participar de uma devida pastoral, participar de missas diárias antes da pandemia, participar de missas dominicais todos os domingos, achar melhor do que o outro, se achar mais santo do que o outro, acusar o pecado do outro, apontar o dedo, fulano fez isso, aquilo e aquilo outro. A palavra de Deus, ela é clara quando ela vai nos dizer. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, 2 pontos. Nós podemos trazer essa palavra para hoje. O Senhor Jesus nos fala no hoje da nossa história como discípulos e missionários dele que somos. Não julgueis e não sereis julgados. Está em consonância este trecho do Evangelho de São Mateus com a oração do Pai Nosso, onde nós pedimos a Deus que nos perdoe da mesma forma que nós temos perdoado. E aí a pergunta que fica para todos nós, inclusive para mim, nós estamos perdoando da mesma forma que nós temos feito a experiência do perdão de Deus, pois todos nós erramos, pois todos nós pecamos. Nós temos a tendência de querer julgar os outros, condenar os outros. O discípulo e o missionário de Jesus é chamado a acolher. E nesse acolhimento cristão, esperar em Deus a conversão deste meu irmão e desta minha irmã. Eu jamais posso dizer, fulano não tem mais jeito, fulano não conserta, fulano já é um caso perdido. Não, ele é um filho amado do Pai Eterno, da mesma forma que eu e você, aí do outro lado, é. Nós precisamos exercitar a paciência. E mais do que isso, buscando a conversão, esperar, por meio da oração, a conversão daquele irmão ou irmã que não tem uma vida talvez tão reta, tão santa, tão justa, ao olhar do Pai Eterno. Cabe a nós também uma outra dimensão, a correção fraterna. Corrigir não é chamar a atenção. Corrigir é chamar o meu irmão ou a minha irmã para um diálogo franco, sincero, sem acusações. Tudo isso nós precisamos à luz da palavra de Deus. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. E aí nós podemos fazer uma reflexão se nós estamos de fato perdoando, se nós estamos de fato nos reconciliando com aquelas pessoas que nós temos arestas para aparar. O padre também tem. Quando eu estou falando, meu irmão, minha irmã, eu estou falando para mim também. Eu preciso me converter, eu preciso acertar arestas que não foram muito bem aparadas com pessoas ao longo da minha vida. Mas tudo isso requer de nós a disposição à conversão. Porque nós muitas vezes temos uma trave tão grande no nosso olhar e queremos tirar um cisco do olho do outro.
como vai dizer a palavra. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais próximo do coração amoroso do Pai Eterno, eu sou chamado a deixar que esta palavra produza no meu coração o sentimento de misericórdia, o sentimento de mansidão. Vivemos em um tempo em que as mídias sociais, ao invés de dissipar a oração, propagar a intercessão, muitas vezes o que nós vemos nas redes sociais são brigas ideológicas. E parece que alguns se alegram com a derrota do outro, com o fracasso do outro. Nós precisamos viver este tempo em santidade. Não é levantando bandeiras ideológicas, não. Porque a verdade é só Jesus que a possui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estou gravando aqui, ó. Se falar não há outro dono da verdade. Não há outro santo dos santos. Há, sim, lobos em peles de cordeiros. E nós, como ovelhas do redil Senhor, precisamos ouvir a voz do nosso pastor, o qual nos conduz por verdes pastagens. Por mais que difícil esteja, o Senhor caminha ao meu lado. É o Senhor que vai à minha frente. Quando eu tomo consciência disso, meu irmão, minha irmã, eu vou me tornando... Estou tentando achar aquela missa que o Veiga fala aquela vez, eu não estou conseguindo achar. Aquela missa que nós foi no passado lá. Aberto a graça do Pai Eterno para não ser hipócrita, para não ser fariseu. Esse é vigar. O mundo já está cheio de pessoas assim. Nós não podemos ser hipócritas, crer numa coisa e ter atitudes contrárias. Quero um exemplo muito claro, que já era claro, agora está mais claro ainda, mais claro do que a luz do sol. Muitas vezes nós estamos caminhando nas calçadas de nossas cidades, a sua talvez pequenininha, outras maiores, e alguma pessoa chega até nós e nos pede um trocado. Nós muitas vezes temos uma moeda ou uma nota de pequeno valor ou até maior, e nós temos a tendência demoníaca de dizer: eu não tenho nada, meu irmão, eu não vou te dar porque eu não tenho. Tá mudando já. Será mesmo que não tem? Ou é covarde em não ajudar, em não amenizar o sofrimento daquele meu irmão ou daquela minha irmã? Verdade. Volta lá novamente no Evangelho. Ah, mas ele vai tomar cachaça, aí ele vai comprar uma pedra de não sei o quê. Não, tá vendo? Não julgue para não ser julgado. Talvez aquele valor que você dê àquela pessoa, talvez vai ser a única refeição que ele vai ter no dia. E aqui eu não estou fazendo propaganda de ideologias políticas, não. Estou dizendo a partir da palavra de Deus, onde vai dizer: Senhor, quando te vimos, foi quando você deu de comer àquele que não tinha, deu de beber àquele que não tinha de beber, vestiu aquele que estava nu, visitou aquele que estava preso. O ensinamento da palavra do Senhor é esta, para que nós não sejamos hipócritas. E tem muita gente cristã hipócrita, que pensa somente na sua dispensa, só pensa no seu comodismo, só pensa no seu bem-estar. Eu estando bem, o outro que esteja também. Que neste tempo de pandemia seja um tempo em que nós possamos atravessar o deserto, e a travessia do deserto é para que nós nos tornemos pessoas melhores.
esta frase que está sendo vinculada, quando tudo voltar ao normal, que não volte ao normal. Nós estamos vivendo um tempo para que a nossa sociedade, o nosso mundo seja melhor, numa única dimensão, na dimensão humana. Porque se eu não for humano, eu posso me transvestir de uma fé cristã. E aí é o problema que Jesus acusa no Santo Evangelho. Que nós tenhamos coerência de vida, que nós tenhamos compaixão com aqueles que sofrem, e não sejamos hipócritas e fariseus de quando nós caminharmos na rua e se alguém nos pedir um trocado, antes de julgar, eu possa estender a mão. Se eu não quiser dar o dinheiro, eu posso comprar uma refeição. Talvez vai ser a única que ele vai ter no dia. Que neste tempo santo em que nós estamos vivendo, possamos... Tempo santo, como assim, Padre? É porque o tempo do Senhor, a graça do Senhor, o ano da graça do Senhor, mesmo diante de tantas atrocidades. Que nós possamos viver este tempo de pandemia, fazendo o nosso retiro espiritual, para que quando chegar o fim, que vai chegar, nós sejamos pessoas transfiguradas, convertidas verdadeiramente ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bem-aventurada Santíssima Virgem Maria e de seu esposo São José, os quais aceitaram a missão de ser os pais de Jesus, eles enfrentaram dificuldades, mas eles nos ensinaram a perseverança em Deus. Que nós, homens e mulheres, sejamos perseverantes em Deus, perseverantes na oração, perseverantes na misericórdia. Perseverante é a palavra de ordem. Perseverar no Senhor, mesmo quando nós achamos que não temos mais condições. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos ampara. E amparados e conduzidos pelo Senhor, possamos dar passos de conversão, passos de misericórdia, passos de bondade e solidariedade, hoje e sempre. Amém.